Deixa eu ver aqui. Me ouve bem? Oi, sim. Tá me ouvindo bem? Tá sim. Deixa eu... Só vou te... Tô te ouvindo e quando você quiser começar. Já. Vamos começar? Esperar um pouquinho. Você que sabe. Começar? Pode. Começar e quando a gente está falando, as pessoas vão entrando. Porque Tá ótimo. algumas pessoas já entraram. Então, gente, boa tarde a todas. Meu nome é Alessandra Afonso, sou assistente social da Capemisa. Para quem não conhece o trabalho, algumas pessoas já conhecem, mas é bom sempre apresentar. A Capemisa é uma instituição lucrativa, atua com assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro a 42 instituições a nível Brasil. E essa live de hoje é para a gente falar sobre a lei que foi lançada no dia 23 de junho, a Lei 14.016, que fala sobre o combate ao desperdício de alimentos e também a doação de excedentes. E para isso, a gente fez a conversa, convidamos a Tatiana Bastos, que é presidente do Instituto de Direito Coletivo, está aqui com a gente para a gente poder conversar sobre quais são os benefícios das instituições que essa lei pode trazer, como é que as instituições podem acessar. Então, Tatiana, é com você. Bom, primeiro, muito obrigada. Essa parceria que o Instituto de Direito tem com a Capemisa Social, ela tem tudo, né, para atingir o objetivo, que é fortalecer e capacitar o terceiro setor na área de assistência. Então, somos muito felizes com essas trocas, né, que nós temos feito. Aproveito para fazer uma propaganda de capacitação futura. Temos ainda no mês de julho uma capacitação sobre planos de trabalho, projetos, termo de referência, termo de fomento, todas as formas de parceria e o terceiro de assistência social, né, da sociedade civil, podem estabelecer com o poder público e acrescentaremos os projetos para emenda parlamentar. E em setembro teremos uma outra capacitação sobre as questões tributárias do terceiro setor, né, mais especificamente na área de assistência social também. São formas de utilização dessa previsão constitucional e infraconstitucional que funciona como
um suporte, né, para o terceiro setor, entidades essas essenciais para as políticas públicas na área de assistência. Bom, me apresentando, meu nome é Tatiana Bastos, eu sou advogada e presidente do Instituto de Direito Coletivo. O Instituto de Direito Coletivo foi fundado em dezembro de 2017, então esse ano a gente completa 3 anos, e nossa finalidade também é dar suporte e assistência para as organizações do terceiro setor na garantia de direitos. Bom, essa lei, né, Lei 14.016, acabou de sair do forno praticamente, ela foi promulgada no dia 23 de junho de 2020, de um trâmite legislativo extremamente célere, né? O projeto de lei nasce no Senado, em meados, se eu não me engano, acho que março, abril, de lavra do original, né? Do senador, se eu não me engano, do Collor até. Enfim, mas houve algumas modificações na Câmara Legislativa, na Câmara de Deputados Federais, e volta para aprovação também do Senado, né, na função revisora também. Eu separei a nossa fala de hoje em 4 tópicos, né? A contextualização do porquê essa lei é importante, experiências legislativas anteriores a essa lei, né, considerando que ela é extremamente recente, a própria lei, a própria 14.016, que a gente vai aprofundar um pouco melhor o que ela está tratando, e, por fim, o que eu entendo como uma necessidade ainda de complementação, ou legislativa ou normativa, para que a legislação entregue tudo aquilo que ela se propõe, né? Então, o que é a 14.016? Qual que é o objetivo dela, né? Ela dispõe sobre o combate, estou lendo dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Então, existe uma questão também ambiental de combate ao desperdício, em relação à contextualização. A Associação de Bares e Restaurantes tem um estudo que analisa que cada restaurante desperdiça por dia, isso a gente não está falando de pandemia, isso é um estudo até anterior a esse período que nós estamos vivendo hoje, desperdiça em média 5 quilos de alimentos por dia. Né? Então, a gente já tem uma potencialidade de doação bastante significativa, né? E um desperdício identificado também bastante significativo. Imagina você jogar diariamente 5 quilos de comida fora. Num país continental como o Brasil, né, um país com grande necessidade assistencial, isso antes da pandemia. Imagina hoje, na crise econômica que estamos vivendo e também na necessidade de maior suporte assistencial que nós hoje temos. Né? Então, o contexto era esse, um grande desperdício, né, uma identificação de grande desperdício por parte dos bares e restaurantes, né, a partir desse levantamento feito pela Associação de Bares e Restaurantes, e também um grande desperdício nos supermercados. A gente, quando nós vamos ao mercado, enfim, a gente percebe que muitos produtos, quando eles apresentam alguma inconformidade na sua embalagem, sejam amassados, sejam, enfim, alguma coisa que não deixe bonito, né? Que não deixe atrativo aquele produto, seja na embalagem ou na casca, enfim. Geralmente esses produtos eles não são comercializados por própria escolha do consumidor, né? Tendo um produto de igual preço com a embalagem sem nenhum problema, geralmente o consumidor opta por comprar opta por não comprar esse produto que tenha uma embalagem comprometida. Em decorrência disso, há também um grande desperdício nos supermercados desses produtos que eles não são produtos inapropriados para o consumo. Eles são produtos, na verdade, que eles não são plasticamente bonitos. Então, é esse contexto que a gente está falando. Um desperdício já mapeado, né, de fornecedores de vários restaurantes, um desperdício já mapeado
em relação a produtos de supermercado, hortifrutis, enfim, que podem ser utilizados como doação, né? Mas, bom, isso, na verdade, esse desperdício ele já foi identificado há muitos anos, né? A gente já percebe isso no nosso tratar, que havia essa possibilidade de utilização desses produtos já antes da lei, né? Lembrando que essa lei ela não tem nem uma semana, né? Ela fará uma semana amanhã. Então, mas porque se já havia essa identificação, né? Se já havia essa questão de desperdício já identificado, por que não outras leis e por que não outros entes federativos já não normatizaram essa questão do desperdício, né, para poder utilizar esses produtos para doação? Bom, nós já tínhamos tido experiências de outros entes federativos normatizando, legislando sobre esse uso, né? Recentemente, em 2018, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, julgou inconstitucional uma lei do Distrito Federal que tratava desse tema, né? Mas a lei do Distrito Federal obrigava essa doação, então o julgamento de inconstitucionalidade ele se deu por inúmeros fundamentos. Um deles pela própria propriedade privada, né? O dono do supermercado, o dono do restaurante, ele não pode ser obrigado a doar esse produto, né? Entendimento do Supremo Tribunal Federal, que corrobora, inclusive, com a Constituição. Não há nada errado nesse entendimento. Claro, se o fornecedor, né, se o comerciante não quer doar, né, ele não pode ser obrigado a fazer isso. Então, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal para julgar inconstitucional a lei do Distrito Federal. Inclusive, a lei do Distrito Federal, à época, estabelecia uma multa alta, uma multa diária, enfim, era uma lei bem intencionada, mas certamente eivada de inconstitucionalidade. Mas quais que eram os grandes outros temas nas legislações que abordaram essa questão de doação e de combate ao desperdício nos entes infranacionais, né, sem ser a União? Primeiro, uma insegurança jurídica em relação à responsabilidade civil de quem doa, porque essa normatização da responsabilidade do direito civil, propriamente, ela é uma normatização da União, né, de competência da União, propriamente. Então, quando você tem um Estado ou um município normatizando isso, ele potencialmente pode ferir essa competência da União. Então, gerava uma insegurança jurídica. E também há uma questão em relação também ao direito penal dessa doação. Porque o comerciante, uma vez tendo doado esse produto, né, e esse produto ele não estiver dentro das condições de consumo humano, apesar da doação, ele poderia ser penalmente responsabilizado. O que a lei 14.016, desculpe, traz em relação a esses grandes temas? Primeiro, é uma lei federal, né? Então, no quesito responsabilidade civil, permanece a competência ali de análise da União. Então, essa segurança em relação a quem doa, né, ele não pode ser responsabilizado quando não há dolo, né? Eles foram bastante meticulosos nesse sentido, né? Quando não há intenção de causar dano a quem vai receber esse produto, né, essa doação, aquele que doa não pode ser responsabilizado por isso. A legislação 14.016 também afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor para essa doação. O que isso significa, né, é também afastar a responsabilidade objetiva daquela pessoa que doa, né? É uma previsão expressa
dessa legislação, da 14.016. Expressamente fala, olha, o Código de Defesa não existe, né? Na verdade ele fala, não existe relação de consumo entre o doador e aquele que recebe, ou o doador e o intermediário até aquele que recebe. Porque essa ponderação é importante? Porque já na nossa jurisprudência, mesmo os fornecedores, né, mesmo os comerciantes que doam, né, produtos que doam produtos de forma gratuita, né, amostra grátis, estacionamento gratuito para clientes, enfim, há um entendimento já bastante consolidado que eles também seriam responsáveis por aqueles, pela segurança do patrimônio ali do carro, estacionado no estacionamento gratuito, e também pela qualidade das amostras grátis. Porque entende-se que, tanto em um caso quanto no outro, há uma relação de consumo, há um interesse de relação de consumo, né, e esses fornecedores estariam ali. Não seria exatamente um serviço gratuito, uma vez que há a intenção de trazer esses consumidores para o estabelecimento, enfim, para utilizar ou o produto ou a localização do estabelecimento. Então, quando a 14.016, quando a Lei de Combate ao Desperdício e estimula a doação de excedentes de alimentos para consumo humano, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, você também aumenta a segurança jurídica em relação àquele que vai doar, né? Ele não pode ser responsabilizado como se aquela doação tivesse uma intenção de produzir mercado consumidor para ele. Outra questão importantíssima que a lei traz necessariamente essa doação precisa ser gratuita, precisa ser uma doação de fato, né? Além de não onerosa, ela também não pode estabelecer nenhum tipo de ônus para quem vai receber. Por exemplo, o doador cobrar pela embalagem, cobrar pela entrega, enfim. Nesse sentido, a legislação foi bastante feliz nessa restrição, né, para o doador não embutir nessa doação ou, né, uma forma ali de se desfazer de bens imprestáveis, né, de produtos que ele teria um gasto para encaminhar, fazer a destinação correta desses produtos, uma grande quantidade, enfim, sei lá, uma grande quantidade de laranja que, eventualmente, ela seja estragada. Primeiro, ela não pode ser doada porque ela não está própria para consumo. E segundo, mesmo que ela não esteja estragada, se esse comerciante, né, estabelecer um ônus, né, olha, a embalagem custa R$10 para eu fazer essa doação dessa quentinha, né, enfim, isso tá impedido pela legislação. Não há dúvida que essa restrição ela indica a finalidade concreta da legislação. Né? A finalidade concreta da legislação é combater o desperdício de alimentos, somada a estimular a doação, né? A estimular que essas pessoas em estado de vulnerabilidade tenham a oportunidade de receber produtos para a sua alimentação, para né, a segurança alimentar de uma população que esteja em vulnerabilidade. Então, nesse sentido, a legislação ela foi extremamente feliz, né? E aí eu gostaria também de só falar um pouquinho sobre a legislação. Eu acho que o artigo 1º, se você não se importar, só para eu ler, só para a questão de fazer umas pontuações que eu acho importantes, os estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos, incluídos alimentos in natura não industrializados, né? Ou industrializados ou não manuseados. Produtos industrializados e as refeições prontas para o consumo
ficam autorizados a doar os excedentes não comercializados, ou seja, não é resto de comida, né? Não, a doação não é do que sobra do cliente, são alimentos que foram preparados, mas não foram comercializados. Isso também é uma questão importante a ser dita, principalmente no quesito de doação vindo de restaurante, né? Bares e restaurantes, claro. Porque também tem isso. Mas aí vai pegar a sobra dos clientes. Não é isso. A lei não trata de comida manuseada pelo cliente, né, e sobra dentro do prato, né? E ainda, um outro ponto essencial, o que é doado ainda deve estar próprio para o consumo humano. Então, existem alimentos que, quando eles não estão próprios para o consumo humano, ele pode ser destinado a consumo de animais, né? Obviamente, quando eles não oferecem risco à saúde dos animais. Essa lei não trata desse tipo de destinação, trata exclusivamente para destinação para o consumo humano. E aí, quais são os critérios necessários para atender, né? Primeiro, estejam dentro do prazo de validade e nas condições de conservação estabelecidos pelo fabricante. Então, uma potencialidade que temos, né? Alimentos próximos do prazo de validade, muitos mercados optam por descartar, principalmente, né, em decorrência, né, em caso de comercializado fora do prazo de validade, o comerciante ele pode ser responsabilizado por isso, né? Mas quando os alimentos estão ainda dentro do prazo, mas por uma política do supermercado, seja porque ele é um grande supermercado, ele não tem uma capacidade de renovação de estoque com a mesma celeridade necessária, enfim, ele tem que ter uma política específica para não correr o risco, né, de comercializar produtos fora do vencimento. Então, ele tira do mercado produtos antes do vencimento, antes de vencer. Esses produtos, eles desde que tenham permanecido acondicionados da forma determinada pelos fabricantes, eles podem ser doados conforme a lei prevê, né? Mas o que seria esse condicionamento conforme o fabricante determina? Por exemplo, queijo. Queijo precisa ficar permanentemente em estado de resfriamento, né? Não congelado, mas em um ambiente que as propriedades desse alimento elas permaneçam, né? Então, o inciso 1º do artigo 1º dessa legislação são esses alimentos que ainda estão na validade e que, durante toda a sua validade, eles permaneceram acondicionados conforme determina os fabricantes, né? O inciso 2º fala que não tenham comprometido a sua integridade e a segurança sanitária. Mais uma vez, a gente destaca, são produtos para o consumo humano. Então, eles devem, é um dever, né, de quem doa, garantir que eles possam ser efetivamente consumidos pela população assistida. E inciso 3º, tenham mantido as suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária. Então, basicamente, o artigo 1º ele garante critérios de que tipo de alimento pode ser doado, né? Então, ainda no artigo 1º, a gente, no parágrafo 2º, a gente sabe, né, quem pode receber essas doações. Bom, primeiro, as doações podem ser feitas diretamente aos beneficiados, né? Então, um restaurante que faz a doação de quentinha para moradores de rua, enfim, diretamente, né? Então, ele prepara essa quentinha e entrega, ou com colaboração do poder público. O poder público pode estabelecer centros de utilização
desses produtos. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, na Lapa, nós temos um restaurante social que reaproveita muitos produtos na sua produção diária, né? Então, produtos com essas características, né? Que eles estejam próprios ao consumo, mas que eles não sejam mais visualmente bonitos, né? Então, é uma iniciativa se eu não me engano, de uma organização do Estado, não tenho tanta certeza assim, mas é com essa característica. Então, a doação pode ser feita de forma direta ou através da colaboração do poder público, ou por meio dos bancos de alimentos, né, que é um instituto também criado com essa finalidade anteriormente, ou que aí é o nosso público-alvo, né, ou por entidades beneficentes de assistência social certificadas. Aqui ele não estabelece essa certificação, não exemplifica qual seria essa certificação. Sabemos que existem algumas certificações, mas a principal delas é o SEBAS, né? Então, apesar de não haver essa determinação exclusiva em relação ao SEBAS, eu tenho como entendimento que são as entidades certificadas com SEBAS, né? E além das entidades de assistência sociais, também podem receber essas doações as entidades religiosas. Bom, como parágrafo 3º, determina, é um dever, né, que essa doação ela se dê de forma gratuita, sem a incidência de qualquer encargo que a torne onerosa. Que é aquilo que a gente tinha falado anteriormente em relação a cobrar embalagem, cobrar entrega, enfim. A alma dessa lei é referente a doações por natureza gratuitas, né? Não é para tirar o entulho de dentro do supermercado em relação a alimentos, né? É para dar uma destinação a alimentos com capacidade e possibilidade de uso para matar a fome, né? Os beneficiários da doação autorizados por essa lei deverão ser pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional, né? Talvez até seja um pouco redundante essa questão, afinal de contas, ninguém é obrigado também a receber doação, que também fique claro, ao mesmo tempo que o doador não é obrigado a doar, ninguém é obrigado a receber doação, né? Mas também ao deixar claro que a doação ela pode acontecer para indivíduos e grupos, isso também é importante, porque é possível que ficasse um pouco de dúvida se uma entidade pode receber essas doações com a finalidade de transformá-la em alimentos, em sopões, enfim, para fazer doação. Eu entendo que sim, entendo que o artigo 2º permite as entidades, na verdade, processarem esses alimentos in natura, eventualmente, né, que recebam doação para fazer doações também para pessoas individualmente, para grupos familiares, e grupos para famílias, né, e grupos em sentido mais amplo. É o parágrafo 2º que estabelece, né, que separa essa questão de relação de consumo. Bom, quais são os estabelecimentos autorizados pela lei a fazerem a doação de alimentos? É exemplificativo, né, não é restritivo, então outros estabelecimentos. Eu acho que eu estou ouvindo retorno, não sei se é daqui ou daí, mas Tô. São estabelecimentos que estão autorizados pela lei de forma expressa, entretanto, são exemplos de estabelecimentos. Eventualmente, um outro estabelecimento que não integra essa categoria também pode
por extensão, né, por ser exemplificativo, também pode oferecer essa doação de produtos, desde que, claro, respeitado todos as determinações anteriores. Gratuidade, própria para consumo, enfim. Então, quais são essas entidades autorizadas? Empresas, hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todos os demais estabelecimentos que forneçam alimentos preparados, prontos para o consumo de trabalhadores, empregados, colaboradores, parceiros, enfim, e clientes em geral. Importante destacar, bom, por exemplo, aqui não tem bar, né? E bar é uma categoria de estabelecimento também, mas por ser um normativo exemplificativo, não haveria problema nenhum de ter doação tendo de bar e de uma indústria que fornece alimentos para os seus trabalhadores, que eventualmente haja sobra de alimentos não manuseados, né, não manipulados, não há qualquer impedimento de doação por parte dessa indústria. Em relação à responsabilização, aqui houve uma escolha do nosso legislador que pode vulnerabilizar um pouco quem recebe a doação, porque o nosso legislador determina que apenas aqueles que agem com dolo, o que é dolo? De causar danos à pessoa que vai receber esses alimentos, é que podem ser responsabilizados responsabilizados civilmente na esfera administrativa pelos danos causados. Por que eu digo que isso pode vulnerabilizar um pouco? Primeiro que dolo tem que ter a intenção de causar o dano, né? Dificilmente um restaurante que faz a doação dos seus excedentes, dos seus produtos, tem a intenção de causar o dano aos vulneráveis. Dificilmente isso vai acontecer, a não ser que seja uma questão meio patológica ali enfim, né, do comerciante. Mas, eventualmente, pode acontecer de uma culpa grave, né, uma não observância de algum requisito necessário para a manutenção, para a guarda desse alimento, que pode, eventualmente, não torná-lo propício ao consumo humano. Né? Mas essa falta grave, essa culpa grave, na verdade, ela não está inserida no âmbito de responsabilidade civil dos doadores. Né? Então, foi uma opção do legislador, foi uma opção, inclusive, discutida no Senado. Eu tive a oportunidade de buscar o projeto de lei, né, a discussão do projeto de lei, e eles falaram especificamente em relação à responsabilidade por culpa, né, a exclusão da responsabilidade por culpa. Talvez seria uma boa prática que ao invés da culpa, que é a responsabilidade civil clássica nossa, salvo a responsabilidade do direito do consumidor, talvez inserir a questão de culpa grave fosse uma maior proteção de quem recebe. Mas foi de fato uma opção do nosso legislador não inserir. Então, hoje, a lei já está vigente, né, já está em vigor, a gente já pode, inclusive, estimular que mercados, que restaurantes realizem essas doações. Até faço um convite à Catemisa de pensarmos, né, uma forma de chamarmos esses fornecedores para estabelecer essa cadeia de doação, né, essa boa prática de doação. Acho que é algo que a gente poderia colaborar muito, né, ligando esses pontos, né, das entidades de assistência sérias, né, todas as entidades, elas são entidades sérias, e muitas outras também ligadas à Catemisa, mas que atuam na área de assistência e que cumprem um papel essencial, né, como dito no início,
de estimular que essa lei ela pegue, né? Que essa lei ela saia do papel concretamente e preenche dos desassistidos no Brasil inteiro. Bom, eu acho, né, que o legislador da 14016 também ficou muito preocupado em relação não só ao doador direto, como também ao papel do intermediário, né? A realidade do intermediário dessa... mas, Tatiana, como assim intermediário? Bom, primeiro que a gestão dessa doação, né, a capilaridade dessa doação, dificilmente um restaurante que só tem um lugar, ele vai conseguir ter né, que consiga direcionar efetivamente para as pessoas necessitadas, fora aquelas pessoas próximas ali, né, próximos ao restaurante, dificilmente esse único restaurante vai conseguir direcionar todo o seu excedente, todo o seu produto com capacidade de doação de forma organizada, porque não é o mercado deles, né? Não é para isso, não é para doar que o restaurante existe, não é para doar que o mercado comercializa produtos, né? Então há necessidade também de pensar em como fazer chegar a essas pessoas, né? Então essa figura do intermediário é uma figura essencial para que essa legislação ela concreta se efetive, né? Então, esse papel tão essencial, né, ele também tem que ter uma análise de responsabilidade para ele. Porque aquela pessoa que faz o transporte, que direciona o produto de doação, ela é responsável pelo cuidado inerente a esse transporte. Então, se for um produto que precisa ser mantido resfriado, esse transporte precisa ser feito de tal forma a garantir essa proteção ao produto, né? E garantir o produto para o seu consumo final. Mas cessa a responsabilidade do intermediário a partir do momento que ele entrega o produto em condições de uso, né? Então, essa proteção também, tanto para o doador quanto para o intermediário dessa doação, ela também é muito importante, porque ela garante que se tem essa cadeia de entrega, né? A gente não pode esquecer que existe um tipo penal no ordenamento de proteção ao mercado, né? Que criminaliza pessoas que comercializam, que vendem ou que de qualquer outra forma entrega matéria-prima ou mercadoria que não estejam em condições próprias. É importante que essas questões de responsabilização elas sejam tratadas na legislação como de fato foi. Então, já caminhando também para o final, eu acho que a legislação ela veio em ótima hora, né? Não só em decorrência da pandemia propriamente, mas em decorrência de uma realidade de desperdício, infelizmente de uma realidade de desperdício muito consolidada no país, né? Voltando à análise da Associação de Bares e Restaurantes. 5 quilos de alimentos sendo jogados fora é um desperdício muito significativo, né? Então, dar uma finalidade a esses alimentos, quando, novamente, próprios para o consumo humano, é também não só atuar para o meio ambiente, como atender a uma necessidade urgente que o Brasil passa e que o Brasil, infelizmente, de forma reiterada, tem essa necessidade, né? A gente tem uma camada de vulneráveis sociais infelizmente, muito significativa, né? Numericamente muito significativa. Então, a gente precisa também, primeiro, para atender a fome imediata, né? Diria Betinho, quem tem fome tem pressa, né? Primeiro, atender essa fome imediata, para depois
ter também mecanismos para tirar dessa vulnerabilidade, né, para dar possibilidade para que aquele vulnerável ele não tenha necessidade eterna, né, de recebimento de doação. Mas é essencial que a fome, que é diária, né, ela seja, num país tão rico como o nosso, né, ela não exista. Né? No mínimo, o mínimo que a gente espera é que a nossa população não passe fome. E aí o que fala? Assim, então, é uma legislação que vem em ótima hora, é uma legislação que possibilita que entidades de assistência social certificadas recebam esses alimentos e, consequentemente, reduzam seu custo, né, em produção de refeições, né, em produção de alimentos no seu atendimento, seja de acolhimento, seja questões pontuais. Mas o que falta, especificamente nessa lei, no meu ponto de vista, talvez isso venha, não dentro da legislação, mas de uma forma de normatização, são protocolos de alimentar. Né? O conhecimento da segurança alimentar não é um conhecimento homogêneo na sociedade. Né? Assim, é setorizado, né? É mais voltado para a nutrição, para a vigilância sanitária, mas a doação ela pode acontecer por qualquer entidade, qualquer comerciante, na verdade. Né? Então, alguns protocolos, é importante talvez uma disseminação de quais os protocolos necessários para serem seguidos para garantir que o destinatário final receba esse alimento ainda com as suas propriedades nutricionais, ainda com a sua qualidade preservada. Para além, é óbvio, né, dentro do prazo de validade, né, de forma gratuita. Bom, eu acho que essas foram as principais questões que essa legislação nos trouxe e, novamente, reitero o nosso agradecimento pelo convite, né, a oportunidade de falar sobre essa legislação que a gente está em boa hora, em decorrência da pandemia, como também uma legislação que trará benefícios para as entidades de assistência, inclusive na sua atuação e redução de custos no seu atendimento. E aí me deixa aberta a qualquer pergunta que queiram fazer. Deixa eu acho que eu não tô conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo, Tatiana? Tô. Agora eu te ouvi. Está travando um pouco? Agora eu estou ouvindo. Você me ouve bem, né? Sim? Um pouco barato, mas ouço. Sim. O que acontece? Essa lei também veio de uma forma boa, porque muitas instituições elas acabaram sendo alvo de muitas doações. Tem instituição que está recebendo muita doação em relação a alimentos, outras nem tanto, mas algumas acabaram sendo alvo de muitas doações. Aí o que acontece? Consequentemente, o público-alvo dela aumenta. Então, como é que aconteceria com elas no fim da pandemia? Porque quando acabar, esse acúmulo de doações não vai ser tão grande. Então, ela vai ter um público grande com pouquíssimas doações. Então, essa lei veio de uma hora muito boa, porque quando acabar a pandemia, as instituições vão ter essa possibilidade para continuar atendendo aquele público por intermédio de fazer parcerias com mercados, com restaurantes, com estabelecimentos que possam fazer essa doação de alimentos. Mas tem uma questão, Tatiana, que na lei ela não tem falando sobre questão de parceria, né? Não é obrigatório que aquele estabelecimento faça uma parceria com a instituição. Ele simplesmente doa e acabou. Ele doou uma vez, ele não é obrigatório fazer outras vezes. Mas assim, se a instituição... Não há. Se ela estabelecer um termo de parceria com o mercado para todo mês receber aquela doação, existe essa possibilidade de ter responsabilidade ou responsabilização pela questão do produto se ela estabelecer um termo de parceria ou também continua da mesma forma, sem responsabilização para ambas as partes?
Na verdade, o mercado ele é responsável pela qualidade, sim, do produto que ter um termo de parceria ou não. A vantagem de estabelecer um termo de parceria é que você pode definir outras obrigações, né? O mercado ele vai ter que entregar X caixas, ou ele vai ter que disponibilizar todas as quintas-feiras, né, os produtos que... Enfim, né, você tem como, estabelecendo parcerias com esses, tanto com o mercado, restaurante, enfim, você tem como definir alguns outros critérios necessários também para que a entidade internalize essa logística. Né? Assim, se o mercado definir que vai fazer a doação toda quinta-feira, a entidade ela vai se preparar para ter uma pessoa, um carro, para ir buscar às quintas-feiras. Né? Mas se for a qualquer dia, como é que essa entidade vai se organizar para buscar essa doação? E, infelizmente, a gente tem um pouco de senso, né, as pessoas que enfim, né, não entendem a complexidade também que é a entidade de assistência, né, que é organizar voluntários, que é organizar, inclusive, equipe para poder receber essas doações, né, que tem que ter. Eu vou entregar, sei lá, 100 quilos de arroz na entidade 1. Só que essa entidade 1 só usa 2 quilos de arroz mês. Então, significa que o estoque dela vai ficar ocupado, né, num volume que ela não vai dar conta. Então, essa logística também é importante. E nesse sentido, fazer termos de parceria com esses doadores é muito importante, porque a entidade pode falar, olha, o meu consumo são 10 quilos por mês. Não adianta você me dar 20. Né? Claro que adianta você me dar 5, porque aí essa entidade vai buscar né, em outros meios a diferença dos 5. Mas certamente não adianta dar 20, se o consumo é 10, porque senão ela vai ficar... não para arroz, porque arroz dura um pouco mais, mas digamos que seja um produto mais perecível. Né? Ela vai ficar no estoque com aquilo que poderia ter sido doado para uma outra entidade. Né? Então, essa racionalização também, ela pode ser feita por termos de acordo com as entidades. Até para não ter desperdício pela própria entidade. Porque essa legislação, ela traz uma segurança jurídica que a gente acredita que vai aumentar muito as doações. Do produtor, né, do mercado, do restaurante, porque antes de fato tinha uma insegurança em relação à responsabilização, em relação à eventual definição de relação de consumo, que seria o pior dos mundos para eles. A partir do momento que você afasta essas questões, você também potencializa uma relação de doação muito mais sólida, né? E sobre também a questão da embalagem. Nós temos exemplos de instituições que elas estão fazendo doações de comidas prontas e elas também gastam muito dinheiro com embalagem. O que acontece? Por exemplo, se um restaurante quiser fazer essa doação da sua comida, mas ele acha que a questão da embalagem ficaria muito pesado para eles ficarem sempre doando a comida. A instituição ela poderia levar suas próprias embalagens, assim, por exemplo, potes, coisas que pudessem deixar a comida bem lacradinha, ou isso também não poderia, porque poderia alterar a comida, alguma coisa? Não vejo como propriamente pela questão de alterar a comida. Existe o parágrafo 2º do artigo 1º define que a doação ela precisa ser gratuita e não estabelecer nenhum ônus, né, para essa doação. Mas você tem uma questão de bom senso também necessária, né? Você tem por que houve essa limitação da lei? Né? Para que as pessoas não vendessem, né? Não vendessem sobra com carimbo de doação, né? Com carimbo bom, né? Claro que quando você estabelece um diálogo com esse restaurante, né, seja fornecendo as quentinhas para que ele acondicione, né, que possa fazer esse transporte de forma melhor,
seja você entregando potes, aí por isso o protocolo é tão importante, né? Que é necessário, a pontuação final que eu ponderei. Esse pote para levar a comida, ele provavelmente ele deve passar por uma questão de sanitária, né, de limpeza, para que a comida possa ser colocada nele. Mas isso deve ser um protocolo, né? Sei lá, precisa ficar imerso em água sanitária 5 minutos, 1 minuto, precisa ser lavado com água quente, assim, né? Eu, pessoalmente, não sei, né? Mas são informações que são importantes para, por exemplo, se for uma opção. A entidade leva os seus potes, né, aqueles potes grandes, e o restaurante, né, coloca ali o arroz, coloca a carne que não foi comercializada e os pratos são montados na entidade. Eu acho que não existe nenhum impedimento nesse sentido. Em relação aos potes, eu não acho, eu tenho absoluta certeza. Em relação ao ressarcimento do custo com as quentinhas, ainda careceria de uma análise melhor para não vincular a doação ao ressarcimento das quentinhas, né? Porque aí precisaria demonstrar que o custo né, que o uso das quentinhas é pelo preço de custo de fato, teria uma questão talvez contábil ainda a ser explorada. Mas, especificamente, em relação aos potes da própria entidade de assistência, certamente. E aí, o que ficaria ainda a ser definido é quais são os cuidados com esses potes, né, com esse transporte, com essa intermediação, né, entre o produto in natura até a montagem do prato, quais seriam os protocolos necessários a serem seguidos. Mas não vejo nenhum impedimento nesse sentido. Mas, reitero, é importante analisar tecnicamente como é que pode ser feito de forma a garantir o consumo, né, o consumo humano desses produtos. Então, no caso, seria interessante as instituições elas fazerem um plano estratégico, justamente para poder acabar não pegando um número muito elevado e aí Claro. e acabar ficar sem a validade e aquele produto estragar, né? Então, antes de elas começarem a pensar em pôr em prática, a fazer essas parcerias, a estabelecer esses contatos com mercados, restaurantes, ela precisa primeiro ver a sua parte interna, a quantidade que ela consegue suportar naquele momento para poder armazenar o alimento e depois ela entrar em contato com as instituições para poder verificar se elas conseguem fazer essa parceria para receber as doações. É importante porque agora as instituições elas acabaram ficando suas atividades muito voltadas nessa questão de redistribuição de alimentos, já que não pode fazer as ações que eram planejadas com as atividades com os usuários, então muitas delas acabaram focando somente na redistribuição de alimentos. Então, assim, claro que ela está atendendo um público muito grande, e nesse momento de calamidade pública isso é muito importante, já que a cesta básica, ela entra com um benefício eventual nesse momento de calamidade pública. Então, assim, as instituições que ficam preocupadas depois que acredito que a maioria delas estão preocupadas com pós-pandemia, né? Nem em relação à pandemia, porque estão recebendo agora inúmeras doações de pessoas físicas e vários locais, mas é mesmo para pensar no pós-pandemia e fazer esse plano estratégico. Para quando essas parcerias acabar também não desperdiçando alimentos, né? Que o propósito é não desperdiçar. Então, isso é de vital importância, elas começarem já a pensar no pós, né? Que eu acho que... Sem sombra de dúvida. Porque agora mesmo elas recebendo um acúmulo muito grande, acredito que esteja saindo muito rápido. Não fica muito tempo armazenado. Mas aí, de repente, posteriormente, pode acontecer de ficar armazenado e acabar desperdiçando, né? Ou abrir um canal também de diálogo com outras entidades, né? Eu acho que a colaboração entre entidades ela é essencial também para essas questões, né? Se determinada entidade ela tem uma capacidade de receber, ela, né, fez uma parceria
de determinado doação de determinado produto acima da sua própria capacidade, a gente vive em rede, né? A assistência social também se faz rede, né? Então, dialogar com outras entidades que possam ter a necessidade de receber essa doação também é válida, né? Claro, assim, o planejamento ele é essencial também para receber doação. O pior cenário é você ter a doação do fornecedor, a doação do comerciante, e esse produto não chegar a quem precisa, né? Esse é o pior cenário. Ser jogado fora pela entidade, não é para isso, né, que é o espírito da lei, e não é e certamente não é para isso que a própria entidade a finalidade da entidade, né? Exatamente. Acho que nosso tempo já está chegando ao fim aqui, antes que o Instagram derrube a gente. Tatiana, muito obrigada por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite para poder ministrar essa live, explicar essa lei para as instituições, que é de vital importância, elas precisam ficar inteiradas em todos os acontecimentos, justamente porque isso contribui para a ampliação do trabalho institucional, e isso possibilita elas captarem recursos, porque o alimento também é uma forma de captação de recursos. Claro. E até sobre uma outra, quando nós fizemos esse tema sobre captação de recursos, a Agência do Bem, que foi uma instituição que fez essa live com a gente, ela expôs essa questão de quando você vai fazer essa parceria para receber o alimento, pode ser um futuro parceiro para poder te auxiliar na captação de recursos, não só do alimento, mas outras questões. De repente, aquela instituição se torna uma parceira sua. Então, isso é muito importante. As instituições precisam ficar por dentro de todos os acontecimentos agora para poder começar a pensar futuramente e verificar como vai ser as atividades depois, após a pandemia, né? E ampliar os seus horizontes para poder ter ideias inovadoras e continuar contribuindo cada vez mais para o aprimoramento do trabalho institucional, que acredito que essa seja a intenção de todas elas, né? Cada vez mais ampliar o trabalho e cada vez mais levar um trabalho de excelência para o público-alvo que elas atendem, para aquele território que elas atendem. Fiquei muito obrigada mesmo, agradeço você ter aceitado o nosso convite, em nome de toda a equipe da Capimesa Social. Nós teremos outras capacitações, espero muito que essa pandemia acabe logo para podermos fazer essas capacitações presenciais, que isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, ainda mais enquanto instituições de assessoramento, né? Com certeza, com certeza. Em nome do Instituto de Direito Coletivo, eu agradeço a Capemisa pelo convite, pela parceria que se consolida diariamente, né? A gente está trocando mensagem, pensando em questões de capacitação, em assuntos que são importantes para as entidades. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Como entidade de assessoramento. E me coloco à disposição também para eventuais dúvidas em relação à legislação, essa nova legislação. Enfim, só deixo meu agradecimento de fato. Se quiserem conhecer o Instituto de Direito Coletivo, www, fazendo propaganda, direitocoletivo.org.br. Muito obrigada pelo convite, certamente nos encontraremos muitas vezes. Tá ok. Tchau, tchau, Tatiana. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada.